ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Pessoal, bom dia, a paz de Cristo a todos. Nós vamos começar hoje o nosso estudo no primeiro livro de Samuel. Vamos iniciar hoje, primeiro livro de Samuel. E é o livro mais adequado para a gente estudar após o livro de Juízes, né? Porque na verdade fala sobre um juiz. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer, estamos na tua presença nessa manhã e nada pode ser feito sem a tua direção. Nós queremos consagrar esse momento ao Senhor, pedir que o Senhor remova as interferências, que tudo flua conforme a tua vontade e que possamos crescer bastante a partir desse conhecimento. Pedimos que o teu Espírito nos leve além da letra e nos faça entender o teu propósito. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler alguns versos para a gente fazer a introdução, tá bom? Vamos lá. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Amém. Tá bom até aí. Pessoal, a respeito disto da Bíblia, queria assim, dar uma orientação para vocês, que é importante que vocês que querem construir alguma coisa através do conhecimento, que vocês tenham a disciplina de estarem na escola dominical. Se não puderem estar, por algum motivo, que vocês assistam o estudo que perderam no YouTube. Senão vocês não vão construir nada. Certo? Não dá para vocês virem no estudo, daqui a pouco passar 1 mês, 2 meses, não vir mais. Não, vocês estão perdendo tempo. Estou falando sério. Estão perdendo tempo, é melhor ficar em casa dormindo, é melhor ficar em casa descansando lá, não sei do que, mas é bom descansar. Porque se não for assim, você não vai entender. Existe um profético de Deus que se move através do conhecimento da gente. Então tudo é conectado. Deus, ele dá as coisas em doses homeopáticas. Deus não dá tudo. Na Bíblia você vai ver, não entrega nunca tudo. Ele vai te dando em pequenas doses, em pequenos fragmentos, e aí você vai, na sua obediência, vai captando, né? E juntando as peças. Se vocês ficarem conectados, vocês vão observar que a mesma coisa que Deus está falando, mesmo se for em outro texto, Ele vai falar no culto da noite.
Ele está dentro do mesmo caminho, falando de forma diferente, usando outros personagens, mas o tempo profético, Deus trabalha dentro de uma estação, dentro do mesmo profético. Às vezes Deus quer trabalhar, por exemplo, fé. Vocês vão perceber que ele começa a intensificar a fé dentro de meses. Depois ele quer falar sobre cura, ele quer falar sobre perseverança. Então, tem que ficar muito atento a essas coisas. Se a igreja não entender isso, vocês não conseguem construir nada. Vocês vão perder tempo dentro de igreja. Por isso que quando não puderem estar na escola bíblica, por algum motivo, que tenham a escola como prioridade. Tenham a escola, isso é coisa de crente, né? Esses são os protocolos dos cristãos. A gente tem essa disciplina, né, de estudar as escrituras, porque faz parte da nossa vida. Oração, jejum, escrituras, estudo das escrituras, isso faz parte da nossa vida. Senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Por isso que eu aconselho vocês a aproveitar melhor o tempo, tentando entender o que Deus está fazendo. Se não conseguiu, tem um compromisso de, pedir a aula passada, preciso ir lá assistir para me completar. É como na escola, certo? Entendido isso? Tá bem? Vamos lá. O estudo de 1 Samuel, a gente começa com uma introdução, porque a gente não pode entrar diretamente nos versículos sem uma introdução. Primeiro, saber que o livro de 1 Samuel, ele fala sobre o ministério de quem? Do profeta Samuel. Porque ele é o restaurador da lei, da ordem e da adoração. Ele começa a regularizar a adoração na terra, porque estava tudo perdido. Vocês lembram como terminou o livro de Juízes? Lembra? Então você percebe Deus trabalhando, porque depois que os israelitas esqueceram do Senhor, tem isso escrito, e adoraram ídolos, e isso aconteceu no reinado dos juízes. A gente coloca juízes porque juiz era como rei. Por isso que, se a gente observar Juízes 21, versículo 25, eu quero reler do estudo passado, termina assim a história. Naqueles dias, olha o que diz, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Ok? Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse foi o problema da época dos juízes, né? Porque não tinha rei. A maioria dos juízes, eles acabaram se corrompendo. Vocês viram que muita coisa ruim aconteceu dos juízes. E o povo fazia o que queria. Não tinha ordem. O Samuel vem agora para poder restaurar a dignidade dos juízes. Ele vem agora para poder consertar, restaurar a lei, restaurar a ordem e a adoração religiosa na terra. É isso que ele vem fazer. Por isso que é tão importante a gente entender o profeta Samuel, que vem consertar as coisas. Ele vem arrumar a casa e dar um novo caminho para a nação de Israel, ok? Os livros de 1 e 2 Samuel, eles vão fazer essa transição dessa realidade. O propósito dele é esse, vai tirar o povo dessa condição e colocar o povo em outra realidade. Então ele é uma ponte entre o livro de Juízes, né, para o tempo dos reis. Ele é a ponte, ele que vai fazer a conexão. Por isso que o papel dele é tão importante, do profeta Samuel, que ele tem na bagagem dele um currículo bem completo, né? Porque o cara é sacerdote, ele vai ser um sacerdote, ele vai ser um juiz, vai ser um profeta ao mesmo tempo. Certo? Então não é brincadeira, né? O cara é profeta, sacerdote e juiz ao mesmo tempo. Por isso que a gente vê que o Samuel foi o último juiz de Israel, por isso que a gente entende que ele que está fechando a conta e possui esses 3 ofícios de juiz, profeta e sacerdote. Todo mundo conectado com isso? Sigamos. Qual é o tema central do livro de Juízes? É importante saber, né? O que é que o livro de Juízes quer falar? Ele quer chegar aonde? Por que foi escrito? Um dos temas principais de 1 Samuel, a gente pode considerar como tema principal, é a importância de a gente honrar ao Senhor. Nós temos que honrar ao Senhor. Essa é a importância. É isso que Samuel vai dizer. Nós temos que honrar ao Senhor. Nós temos que entender que Deus é Deus, a gente tem que parar com isso, esse negócio de fazer o que quer, e temos que aprender a ter uma vida diante do Senhor. Por isso que a base do livro de 1 Samuel
ela é definida no capítulo 2, versículo 30. Capítulo 2, versículo 30. A gente tem uma avançada lá na frente, né? Para a gente poder entender qual é o tema central do livro de 1 Samuel, que diz, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Está dizendo, vocês erraram demais, vocês fizeram muitas coisas erradas, vocês se desviaram de mim, mas eu disse que a casa de Israel, ela seria uma casa que ia me honrar, que vocês andariam diante de mim perpetuamente. Aí ele diz, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Isso que ele está dizendo. Ele está falando, vocês fizeram um monte de coisa errada, então vamos fazer o seguinte, daqui para frente, quem me honra será honrado, quem me desonra será desonrado. A gente vai fazer a coisa acontecer agora, não vai ficar do jeito que vocês estão pensando. Percebe como é que isso é importante para nós aqui na igreja? A igreja vai entrar exatamente nessa dimensão profética. Exatamente isso que Deus está dizendo. Ele falou, daqui para frente, até aqui, vocês fizeram o que vocês queriam. Cada um fez o que quis ser crente de qualquer jeito, fizeram as coisas meia boca, uns se dedicaram, outros não se dedicaram, uns abraçaram a causa, eu falei, muita gente não ouviu, eu deixei quieto, deixei rolar. Mas presta atenção nisso aqui, o que ele está dizendo? A partir de agora, os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão desprezados. Percebeu? Então o cenário vai mudar agora. Isso vai mudar não só na Bíblia, vai mudar nas nossas vidas. Né? Ou seja, se você fizer as coisas, eu vou te ajudar. Se você correr atrás, se você buscar, você vai me encontrar. Agora, se você não pagar esse preço, você vai ficar sozinho. Dá para ficar assustado ou não? Entende por que nós estamos aqui na escola bíblica? A gente não está aqui à toa. Nós não estamos aqui assim, para a gente se divertir. Tem que entender o que Deus está falando. Não vai dar para a gente ficar assim de qualquer jeito. Se a gente fizer a coisa, se a gente buscar Deus, a gente vai ter um resultado. A coisa começa a acontecer a partir da nossa busca. Esse trem não vai andar se a gente não colocar a nossa vida em oração, jejum, vai parar. E vocês vão sentir, está falando. Deu para entender? Esperamos. Não é só para vocês não, para mim também. Quem escreveu o livro de Samuel? É uma incógnita para muita gente, isso. Né? Muitos estudiosos dizem, quem escreveu? Não sabe quem escreveu. Porque você vai ver que o livro de Samuel narra a própria morte dele. Então ele não escreveu sozinho. Como é que o cara que morreu vai escrever a morte, vai narrar a morte dele? Por isso ele não escreveu sozinho. Então, o livro de Samuel foi escrito por Samuel, número 1. Foi escrito por Gate, tá? É Gate, não vamos falar Gate, não, porque não é pronúncia americana, não. O segundo foi Gate e o terceiro, Natan. São 3 profetas. Profeta Samuel, profeta Gate, profeta Natan. Todos os 3 são profetas. Quando falo de Natan, vocês já estão lembrando que é Natan. Está relacionado ao Davi. E o livro de Samuel é interessante, que ele vai tratar de 3 personagens importantes. Samuel, Saul e Davi. Vai gerar em torno da vida dos 3. Você já imagina o que vai acontecer, né? Samuel, Saul e Davi. A perseguição de Saul, a intermediação do Samuel, a ascensão do Davi, tudo isso aí. É muito interessante. Por isso que nós entendemos que esses 3 profetas vão dividir essa história, tá? O Samuel, ele vai escrever a maior parte, os primeiros 24 capítulos do primeiro livro, é dele. Ele que escreve. O Gate escreve a partir do capítulo 25, e o Natan vai completar e organizar na forma que a gente tem hoje o livro. Então, foi uma coisa feita a 3, em sequência, né? Por isso que 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, vai explicar isso aqui. Eu falei, mas tem um texto para dizer. Por que eu falei? 1 Crônicas 29, 29 diz assim, os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de quem? De Samuel,
o vidente, que é o profeta. E nas crônicas do profeta Natan. E nas crônicas de Gade, o vidente. Entendeu porque que eu disse que foram os três? Então está entendido. Sigamos. O primeiro livro de Samuel, ele vai compreender um período de aproximadamente 100 anos. Por que eu falo aproximadamente? Quem sabe? Por que eu falo aproximadamente 100 anos? Hã? Pode falar. Por quê? Por que eu falo aproximadamente? Por que eu não falo exatamente? Ah, garoto, gostei. A Bíblia não tem compromisso histórico. A Bíblia não tem compromisso histórico. A Bíblia tem compromisso de fé. Se você quer estudar história, você procura o livro de história, não procura a Bíblia. Não tem compromisso histórico. Ela não entrega uma sequência cronológica de acordo com as páginas, para você saber. Existem livros que são antiguíssimos, né, como o livro de Jó, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Ele não respeita a sequência que você está lendo ali. Você fica imaginando, esse aqui aconteceu no tempo, esse depois. Não. Tem livros que estão lá na frente, mas que são antigos, porque a Bíblia não tem compromisso histórico. Então, os números da Bíblia não precisam ser... Ai, pastor, será que foi 100 mesmo? Não foi 101? Não foi 102? Não é, Deus não está nem preocupado com isso. É aproximadamente os números, 70 semanas de Daniel. Isso são números aproximados. Embora faz parte da escatologia bíblica, são números aproximados. Não tem uma matemática completinha. Né? O ministério de Jesus durou 3 anos. Quer dizer que deu meia-noite, depois de 3 anos, acabou? Não. Pode ser 3 anos e 2 horas, 3 anos e meio-dia. Entende? Porque não tem compromisso histórico. Se tivesse, teria que ter número exato. Isso ficou entendido? Por isso que o primeiro livro de Samuel compreende um período de aproximadamente 100 anos e o segundo, aproximadamente 50 anos. Fica numa média de 150 anos aí que esses 2 livros vão cobrir. A data de 1180 a.C. a 1040 a.C. É esse tempo, é bem antigo, né? Então, vamos lá. Na biblioteca hebraica, os livros de 1º e 2º Samuel, eles são apenas um livro chamado Livro de Samuel. Os hebreus é só Samuel, não tem esse negócio de 1º e 2º Samuel. É Samuel. O livro de Samuel, é o livro de Samuel. Por isso que, para nós, né, é 1º e 2º Samuel, foi dividido, para o nosso entendimento. Mas para eles, não. Okay? É só Samuel. Ele não é apresentado também após o livro de Ruth para os judeus. Não é uma sequência, né? É diferente para eles. Então, o judeu é judeu, nós somos gentios. Por isso que, para os judeus, o livro de Samuel ele aparece na sequência do livro de Juízes. O livro de Ruth aparece depois. Ele é uma sequência. Ou seja, ele faz parte do livro de Juízes para o judeu. Entenderam isso? Pastor, mas então por que o livro de Ruth aparece lá? Qual o propósito de aparecer? Porque a história de Ruth e Noemi aconteceram exatamente no mesmo período do livro de Juízes. É por isso. Por isso que apareceu. Não apareceu em outro período. Aconteceu exatamente naquela época. Boaz, aquela coisa toda. É no livro de Juízes. É no período do Juízes. Entendido isso? Mas para o judeu é uma sequência do livro dos Juízes. E é sem interrupção, é uma sequência mesmo deles, né? Vamos lá. Depois dessa introdução, nós podemos começar, né? Podemos começar, então, os versículos. Vamos seguir. Versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Parece nome de mulher, né? Mas é um homem. Aí diz que ele é filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf. Ele tem um monte de pai? Por que está escrito isso aqui? Exatamente. Na verdade, essa escrita é tradição judaica. Filho de, está simplesmente o que vocês disseram, que vocês sabem, né? Que está mostrando a raiz genealógica dele.
Está falando, o pai, o avô, né, o bisavô, e por aí vai. Não é isso que está dizendo? É uma sequência precedida de filho de, né, e uma forma hebraica de listar a árvore genealógica do profeta Samuel, com os nomes dos antepassados, normal. Então, o Zuf aqui, que é o último, ele seria o tetravô de Samuel. Tetravô de Samuel. A sequência seria assim: avô, bisavô, trisavô, tetravô ou tatravô e pentavô. Certo? Por isso que aparecem esses nomes aqui, para talvez uma pessoa ignorante vai dizer assim: mas ele é filho de todo mundo? Ele foi adotado na casa de um, na casa de outro? Tem essas interpretações. Mas é só uma apresentação ou uma escrita judaica da sua árvore genealógica. Isso ficou entendido? Amém. O nome aqui que é importante a gente ver, Ramataim Zofim. Ramataim Zofim é uma geografia, né? Significa duas alturas. E aparece somente aqui nesse versículo, não aparece mais na Bíblia. Vocês não vão ver em lugar nenhum escrito Ramataim, né? Em lugar nenhum. É o local de nascimento do Samuel, residência e sepultamento. Ele nasceu, viveu e morreu nesse lugar, Ramataim. Ok? Ramataim é uma palavra conectada com a palavra Arimateia. É comum esse nome para vocês? Lembra do José de Arimateia? Então a Arimateia entende-se Ramataim como a Arimateia do Novo Testamento. Ok? Exatamente nesse lugar que ele nasceu, cresceu, viveu e morreu. A sequência dos nomes vocês entenderam. Vamos ver o que nós podemos tirar mais desse versículo. Então, tudo bem. Houve um homem de Ramataim Zofim, vocês entenderam? Da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Só está falando de onde ele viveu, de onde ele era e a sequência da sua genealogia passada. Tudo bem? Sigamos o versículo 2, prestando atenção. Este tinha duas mulheres. Por quê? Porque naquele tempo a poligamia, embora a poligamia estava em desacordo com a instituição original de Deus, lembra disso, tá? A instituição original de Deus é um homem com uma mulher. É só a gente ir para Gênesis 2:24. Deixará o homem, tá? Não é assim? Então, a instituição original de Deus, a ideia de Deus é essa: o homem tem que casar com a mulher só. Mas, né, isso foi tolerado, a poligamia, né, foi tolerada pela lei mosaica, pela lei de Moisés, como um costume existente. Começou a ser uma coisa tão comum que virou costume e entrou na lei. Por concessão. Lembra disso? Vocês entenderam que também o divórcio também não é a ideia de Deus original. Não é a ideia de Deus. Por isso que a gente tem que evitar. Certo? Mas foi aberta uma concessão no período de Moisés. Lembra? Paulo também enfatizou. Por causa de quê? Por causa da dureza do coração das pessoas. Então foi aberta uma concessão para dar carta de divórcio, porque os homens eles usavam a debilidade histórica das mulheres para repudiar as mulheres de qualquer jeito. Acontecia isso. O cara olhava para a mulher, se enjoava dela, queria outra, ele arranjava 2 ou 3 testemunhas e falava que a mulher adulterou. Daqui a pouco a mulher era apedrejada. Daqui a pouco acontecia alguma coisa, a mulher era morta. Então, assim, a mulher sofria muito dano porque o cara enjoava de ficar com ela. Ele trocava fácil. Então, foi criada uma lei, no período de Moisés, abrindo uma carta de concessão para o novo casamento, numa concessão com três aberturas. Né? Morte, morreu. Mas pode casar de novo. Número 2, adultério comprovado. Comprovou, tem testemunha séria mesmo, está confirmado. Mas não era uma orelha que vinha, não. Tinha que ter 2, 3 testemunhas e tinha que ter evidência. Aí você pode casar de novo. Terceira concessão, se o cônjuge deixar o lar.
voluntariamente. O cônjuge falou assim, eu não quero viver mais com você. Você quer mesmo? Você vai embora? Aí a pessoa que ficou, ela tem direito de casar novamente. Então só existem 3 concessões na Bíblia para novas núpcias, e foi dada por causa da dureza de coração do homem. Está na Bíblia isso, gente. Mas a ideia original de Deus é um casamento só. Quando a gente começa a casar de novo, a gente começa a arranjar problema. É sério. Não adianta. Pode perceber. Seja honesto. Todo mundo que casou segunda vez, você não vai falar, né? Que você tem medo da pecinha que está do seu lado. Você não vai dizer. Mas, se forem sinceros, toda pessoa que casou de novo, aproveitando da concessão da lei mosaica, que não é a ideia original de Deus, sabe que tem essas dificuldades. Tem que lidar com o trauma passado, tem que lidar com filhos passados, do casamento passado, com pensamentos da pessoa, com a cobrança, com a comparação. Vocês sabem. Aqui na igreja não tem esse negócio de hipocrisia. Vocês sabem muito bem disso. E vocês jovens, se vocês querem ter uma vida assim, dentro de uma visão original de Deus, casem apenas uma vez. E lutem bastante para ficarem casados. Porque se casar de novo, o pastor pode, claro, tem uma concessão na Bíblia. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Mas que você vai enfrentar algumas dores, você vai enfrentar. Vocês querem comentar alguma coisa? Para ficar à vontade. Para não dizer que eu estou empurrando na garganta. Eu fui honesto com vocês. Que nós estamos diante de uma população que temos aí 30%, 40% de pessoas que casaram de novo. Tem os seus motivos. O pastor adulterou, brigou, queria me matar. Beleza, não tem problema, não estamos discutindo isso. Nós estamos sendo honestos. Mas a ideia original de Deus é qual? Ninguém é obrigado a casar. Mas se casou, aguenta o tranco. Tá certo? Fica solteiro. Paulo falou, bom se ficar solteiro, pelo menos cuidar das coisas de Deus. Bom se pudesse ficar solteiro. Bom se pudesse, Paulo falou isso. Como ele disse, mas já que não dá conta, para não ficar abrasado, casa então, já que você não aguenta a pressão, casa. Mas você sabe o que acontece num casamento. Você não vai viver mais só para você. Agora sua vida foi dividida em 2. Aí você vai ter que viver os revés do casamento. Nós estamos dentro de uma sociedade que as pessoas casam por sair de casa, não quer ficar solteiro, o cara tem dinheiro. Os casamentos são feitos assim, a maioria. Né? Não tem aquele negócio, vamos orar, Senhor, se esse homem, vamos orar, igual na Bíblia, vamos orar, aí Deus confirma. Não tem, isso é difícil isso. Né? Outros casos para poder, né? Ficar fazendo, não tem jeito, né? Não preciso falar também. Mas, aí tem gente que fala assim, vou casar para ter sexo. O lugar que você tem menos sexo é no casamento, irmão. Você quebrou a cara. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Quem for casar e falar assim, eu vou casar para ter sexo, quebrou a cara, irmão. Sexo você encontra em qualquer esquina. O lugar que você menos tem sexo é no casamento. Então vocês têm que ter mais uma coisa além de sexo no casamento. Tá? Não adianta. Então entenderam? Então nós temos que incentivar essa juventude aí. Você quer cair para dentro? Eu quero. Então, mas vai consciente, tá? Vai consciente que o negócio não é brincadeira, não. É sério. Vida 2 não é fácil. Principalmente nos dias de hoje. Ninguém tolera mais ninguém. Ninguém aceita mais ninguém. Né? Por que você... mas eu não gosto das coisas que eu gosto. Estou separando por isso. Mas é assim. Ninguém aguenta mais ninguém. Então, o casamento dos dias de hoje está difícil. É um monte de gente com problema. Se não tiver Deus, se não buscar Deus, não fica. Não fica. É só Deus na vida, tá? Então, vai ficar igual a Gretchen, casar não sei quantas vezes, 8 vezes, 9, 10. Gente, vamos ser... Estão entendendo? Eu estou sendo sincero com vocês, eu quero que vocês sejam sinceros comigo. A ideia original de Deus, qual é a ideia original de Deus? Está lá, Gênesis 2, 24. Na sua Bíblia tem também 2, 24. Só você conferir. Essa é a ideia. Agora, pela dureza de coração, Deus abriu concessão, senão vai se matar. Vamos abrir uma concessão aí, vai deixar o cara casar de novo, a mulher casar de novo, porque senão
Mas tudo bem, mas vamos pensar antes de destruir o casamento. Vamos seguir. Nós vimos aqui que este tinha 2 mulheres, Eucana tinha 2, porque nessa época a poligamia, embora estava em desacordo com a instituição original do casamento, ela foi tolerada pela lei mosaica como um costume existente. E uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Aí começou um problema. Porque mulher oriental que não tinha filhos é uma mulher considerada amaldiçoada. Mulher que não tinha filhos é uma mulher que, dentro do costume, ou dentro da visão oriental, qual é o problema que você tem que você não pode ter filho? Porque para o oriental, genealogia, filhos, descendência, herança, isso é muito sagrado. Então, você, a mulher está aqui na história, a mulher falou, não posso ter filho, ela vai ficar doida aqui. Porque ela vai ser martirizada, desprezada pela sociedade, por causa disso. Tipo assim, você não tem filho porque você tem algum problema com Deus. Entendeu? Até hoje tem essas coisas. Você não tem dinheiro porque você tem algum problema com Deus. Ah, você não consegue nada na vida porque você tem algum problema com Deus. Naquela época era muito mais forte. Você não tem filho porque você está com problema com Deus. Isso era a visão cultural, gente. Não é real. A gente viu aqui que tinha propósito nisso aqui. Vamos seguir. O texto diz que uma tinha filhos e outra não podia ter. No versículo 3, diz que subia, pois, este homem, o Eucana, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor. Por que ele fazia isso de ano em ano? Porque havia 3 festas sagradas que eram obrigatoriamente comemoradas pelos judeus. E existe até hoje, né? A primeira, a Páscoa, celebrada junto dos pães ázimos, ou pães asmos. É uma festa que juntava as duas coisas. A Páscoa, vocês lembram a Páscoa, que é aquela época que os hebreus saíram do Egito e colocaram o sangue de um cordeiro na porta, e aí veio o anjo da morte, não tocava, saltava, e saltava vem da Páscoa. A Páscoa é instituída lá em Êxodo. E era comemorada junto da festa dos pães ázimos. Por isso, quando fala a festa dos ázimos, você está sabendo já que é a Páscoa também. A segunda festa é a festa das colheitas ou festa das semanas, que a partir do domínio grego passou a se chamar festa do Pentecostes. Tá? Quando a Grécia assumiu o poder, começou a se chamar a festa dos Pentecostes. A terceira festa é a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, porque eles diziam que Deus tabernaculou com eles. Quando eles andavam pelo deserto, eles tinham a Arca da Aliança dentro da tenda. Isso era chamada a festa dos tabernáculos, que representava a época que eles andavam pelo deserto, nos tabernáculos, acampando tinha o tabernáculo no meio das cabanas, e Deus tabernaculava com eles, Deus estava com eles. Por isso que se instituiu essa festa como lembrança. Todo mundo entendendo? Então, por causa dessas 3 festas, que a gente entendeu que o Eucana subia de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Se fosse procurar historicamente, a gente ia descobrir qual festa é essa que ele está indo. Mas para nós não interessa, importa que ele está indo participar de uma festa junto com a família, ok? Então, todo israelita teria que participar dessa festa. Vamos seguir adiante. Tem aqui no texto dizendo que na época estavam ali os sacerdotes do Senhor. Quem eram os sacerdotes? Uma coisa é sacerdote, outra coisa é sumo sacerdote. O sacerdote ele tem um nível mais baixo. Tem o sumo sacerdote, que é uma pessoa só, que tem um nível máximo na instituição religiosa. Os sacerdotes lá eram os 2 filhos de Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. O Ofni ou Ofni, você que sabe, é nome próprio, você pode chamar do que você quiser. Então vamos ficar com Ofni e Finéias. Eram os 2 filhos do sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E vocês sabem como que é a história desses 2, né? Os 2 filhos rebeldes, que eram os pastores da igreja. Ok? Lógico que tinha mais sacerdotes.
mas eles eram um dos principais. Sacerdotes do Senhor. Eles estão sendo mencionados aqui em vez do pai. Vocês perceberam? O texto está dizendo que estava ali os sacerdotes do Senhor, Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli. A ênfase está nos dois, porque o pai estava diminuindo o ofício dele como um sacerdote. Ele já não estava mais aparecendo, ele ia para o templo, só ficava na posição de honra lá assim, era aquele pastor velho que queria sentar no canto da igreja, continuava mandando, mas quem estava dirigindo a igreja eram os filhos, entendeu? Então o Eli era esse cara, já não estava querendo fazer mais nada. Aí os filhos estavam na linha de frente. Entendido? Para vocês entenderem o contexto. Versículo 4. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Agora presta atenção nesse versículo. Sacrificava. Por que sacrificava? Porque os adoradores, as pessoas comuns, né? Pessoas comuns como nós que iam para o templo, eles só podiam participar de sacrifícios de ação de graças. Só podiam ir para o templo para agradecer. Eles não podiam fazer igual os sacerdotes, fazer algum tipo de sacrifício específico para uma demanda. Os adoradores só podiam ir para o templo nas festas para oferecer sacrifício de ação de graças. Certo? Também isso nos ensina. Nosso trabalho como membros de igreja, é vir para a igreja para oferecer sacrifício de ação de graças, para agradecer pelo que Deus está fazendo. Entende? Por isso que a Bíblia chama de sacrifício pacífico. Sacrifício pacífico é o sacrifício de ação de graça. Quando você vai para agradecer, você fala assim, eu vou dar uma oferta como gratidão. Eu vou dar 1 quilo de farinha de trigo como gratidão. Eu quero oferecer um cordeiro aqui como gratidão, para agradecer pelo aquilo que Deus está fazendo. Isso é chamado de oferta pacífica. É importante também observar no versículo 4, que o texto diz, sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, o marido sacrificava em prol da família, dava a ele o quê? Porções. Está no plural isso? Plural, ok? A Penina. Então a mulher dele, que tinha muitos filhos, o que ele fazia? Dava porções. Ele levava um monte de coisa como agradecimento a Deus pelos filhos que a Penina gerava. Por isso que vai ser importante as pessoas que usam o texto para pregar, para entender o contexto original disso aqui, porque muitas vezes a gente comete equívoco. Então é importante ver os detalhes. Ele oferecia porções para Penina como gratidão, porque a Penina dava filhos. Ela multiplicava, quanto mais filhos dava a mulher, mais abençoada ela era. Por isso que o texto fala no plural. Dava a ele porções a Penina. Entendido? E a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Ele estava feliz da vida com os filhos e com a mulher bem produtiva, por isso ele ia agradecer a Deus. Agora, vamos ver o versículo 5. Porém, é o porém que mata, né? Porém, aí vai ser agora, vai ser uma coisa antagônica. É o contrário agora. Você tem que entender o português. Porém, a Ana dava uma parte excelente. A gente entende aqui, a grosso modo, assim, ele está fazendo muito mais pela Ana, mas não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Ele está dando uma parte boa. É diferente de tudo que a gente já aprendeu muitas vezes. Ele dá uma parte excelente. Não está dizendo que ele faz muito mais para a Ana. Ele dá uma parte excelente. Por que ele dava? Porque apesar da Ana ser uma mulher improdutiva, a Ana ser uma mulher estéril, ele amava a Ana. Só por isso que ele dava. Entenderam isso? Tipo assim, vou dar alguma coisa para ela, porque ela não merecia oferecer nada diante de Deus. Ela não tem nenhum direito ela não tem nenhuma expressão de gratidão, porque uma mulher que não tem filhos, ela vai agradecer pelo quê? Entende isso? Ela não tem pelo que agradecer. Então ela era a mulher que ia para o culto, tipo assim, ficava lá no canto da parede, e todo mundo estava lá na frente com uma oferta de gratidão, e ela não tinha como agradecer a Deus, seria uma incoerência ela agradecer, considerando que ela estava sendo marginalizada pelas pessoas e pelo próprio Deus, dentro da ideia do judeu. Entenderam isso? E ela ficava no canto assim,
Tipo assim, tadinho, não tem nada para... Não tem como agradecer, né? Aí todo mundo agradecendo pelas bênçãos, todo mundo entregando, e ela ficava no cantinho. Aí o marido dela pegava uma oferta e entregava para Deus por ela. Entenderam isso? Para tentar compensar, para dizer assim, eu vou lá oferecer. É como uma pessoa que não trabalha, não tem o dízimo para entregar. Entende? Não tem aquela pessoa que fica assim, eu queria tanto entregar o dízimo, eu estou sem emprego. Entende o que eu estou falando? Estou fazendo uma analogia. Aí todo mundo entregando dízimo, todo mundo feliz, glorificando a Deus, hoje nós vamos entregar o dízimo e tal. E ela não tinha emprego. É um exemplo que eu estou dando. Aí o marido pega uma nota de 50, bota no envelope e fala assim, vou entregar para ela. Aí botou o nome da Ana lá no envelope, aí foi lá e entregou. O pessoal olhava assim, foi tadinho. Entenderam isso aqui? Vocês entenderam? Senão a gente não pode seguir adiante. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele está entregando uma parte, considerando que ela não merecia estar ali, entregando nada, porque ela não tinha motivo para agradecer. Tudo bem? Embora o texto diz que o Senhor, que Eucana dava para ela uma parte excelente. Então vocês não podem ficar lendo a grosso modo, vocês têm que olhar outras traduções. Tudo bem? Ela não recebia uma porção, ela não dava uma porção melhor. A gente dá a ideia que ele está dando uma porção dupla. Ele está dando uma porção para ela só, enquanto a outra tinha um monte de coisa para agradecer, para oferecer para Deus. Ele ia lá, pegava uma esmolinha e entregava no nome dela. Botava o nome dela, assim, o tesoureiro olhava e falava assim, é o nome da Ana aqui. Aí o tesoureiro falava assim, essa bicha nem trabalha, rapaz. Entendeu? O tesoureiro, exemplo, dava mostrar, pessoal, nem trabalha aqui, ó, apareceu o dízimo aqui da Ana aqui, ó. Entendeu a situação dela? A Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a tradição antiga do Antigo Testamento para o grego. Ok? Septu, porque foi feita a tradução por mais de 70 sábios. Por isso que é Septuaginta. Mas isso é outro assunto, tá? Pra gente, só vou dar uma pincelada. A Septuaginta, que é a mais antiga tradução do texto hebreu, do Antigo Testamento para o Novo, para o grego. Antigo Testamento, lembra? Hebraico. Antigo Testamento escrito em hebraico, algumas pinceladas de aramaico, tá? Tem caldeu no meio também, você pega a época ali do Império Persa, que você tem Daniel, você vai ver algumas falas de caldeu ali. Mas a língua oficial do Antigo Testamento é o quê? Hebraico. Aparece o aramaico também. A língua oficial do Novo Testamento, grego, oficial. Mas aparece aramaico também, um pouquinho. Você vê lá, Talita Cumi, é aramaico. Gólgota, aramaico também. Maranata, aramaico. Esses não aparecem no Novo Testamento. Porque o aramaico era uma língua praticada pelos discípulos. Tem gente que fala assim, aramaico é língua de anjo. Eu já ouvi isso dentro de igreja. Aramaico, língua de anjo. Qual a língua de anjo? Qual é a língua do anjo? A língua do anjo é a língua normal. O anjo falou com a Maria, o Gabriel falou com Maria, com a língua dela. Ela era poliglota, para entender outras, então ele falou com a linguagem dela. Qual a língua que o anjo Gabriel falou com Daniel? A língua dele. Então uma coisa é dom de línguas, tem nada a ver, tá? Aramaico, não mistura as coisas não. A língua de anjo. Pastor, mas a Bíblia diz, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor, eu nada faria. Né? O que é hipérbole para vocês? Quem sabe o que é isso? Aumento, né? Isso. Essa é como se você dissesse assim, mesmo se eu fosse um cara que fosse como super-homem, se fosse de aço, é isso. Você aumenta para fazer a pessoa entender. Então é isso que Paulo fala. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ele cria a hipérbole para poder explicar. Ele fala, não adianta, é como se ele dissesse assim, ele fala de uma coisa que nem existe. Ele fala assim, ainda que eu fosse um cara capaz de voar daqui, lá naquela montanha,
Sem amor, nada seria. Ainda que eu pudesse me teletransportar daqui para Vitória, sem amor, nada seria. É só isso que Paulo está falando. Não está falando que existe língua de anjo. Deu para entender? Então nós podemos seguir, que vocês são inteligentes. Por isso que, no versículo 5, porém a Ana, ele dava uma parte, daquelas partes excelentes, porque ele só podia dar coisa excelente para Deus. Não podia dar animal com o pé quebrado. Não podia dar farinha mofada. Ele dava uma parte para ela. Então é menor do que a gente imagina. Para compensar, né? Então a Septuaginta, o que ela diz? Ela aponta para uma leitura diferente, que daria o seguinte sentido o texto. Olha como é que está o texto, segundo a tradução feita pelos sábios. E a Ana, ele deu uma única porção. Isso aqui que é o original. Porque ela não tinha filhos, entendeu? Ela não tinha filhos, por isso que ele deu uma única porção para ela, porque ela não tinha filhos. No entanto, mesmo ela não tendo filhos, ele amava Ana mais do que tudo. Ele amava ela, apesar dela ser essa mulher, apesar de tudo isso, ele amava ela muito mais do que a Penina. Mas aí tem, mas o Senhor, apesar dele amar, havia fechado seu ventre. Você pegar a Bíblia de Jerusalém, está escrito, porém a Ana, embora Eucana amasse mais, ele dava a ela apenas uma porção escolhida, porque o Yahvé havia lhe fechado a madre. Tipo assim, está fazendo até demais. Não era nem para estar aqui. Entenderam isso? Não era nem para estar aqui. Todo mundo está assim, olhando para Ana com desprezo. Não era nem para ter vindo na igreja. Entenderam o contexto dela? Que ela é uma mulher triste. Sigamos. Então a ideia original do texto é essa. Isso é tão real, se você continuar seguindo, lendo o texto original, na sequência vai dizer, a sua rival também a irritava, humilhando-a, também. Por quê? Porque todo mundo estava irritando ela, todo mundo fazia raiva nela. Entendido? Vamos para o versículo 6, para a gente entender agora como está escrito. Por isso que essa Bíblia aqui é interessante, porque ela te dá dúvida. Ela te dá dúvida. Se você estudar na King James direto, não tem graça. Essa aqui te dá dúvida e te leva a você a pesquisar nas outras. Essa linguagem que a gente usa na igreja é a pior linguagem que existe. Que obriga a gente a estudar para explicar o original. Porque se vocês estudam nessa que é difícil, ou os textos bíblicos que aparecem no culto, vocês não vão atrás de entender as outras, se eu colocasse uma boa. Já que eu boto uma difícil, vocês são obrigados a interpretar através de outra. Você fala assim, será que Deus falou isso aí? Parece que é um negócio combinado, faz um negócio para a gente não entender mesmo. Porque ele falou, a parte excelente. Como assim? Para poder dar margem para a interpretação errada. Para obrigar os estudiosos a pesquisar o original. Entendeu ou não? Versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava. Aqui já está como rival. A Penina aqui, a posição dela, com a sua relação com a Ana, é de rival. Porque o texto está dizendo, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Tipo assim, você não pode ter filho, você não pode ter filho. Entendeu? Sigamos, versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano, todo ano ele subia. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, porque era um momento muito difícil, quando chegava no culto. Eu estou colocando o culto como analogia. A outra irritava, por isso chorava e não comia. O que vocês entendem aqui por não comia? O que vocês entendem por não comia? Ela ficava sem comer direto? Ela era tão depressiva que ela não comia nada? Ela ficava raquítica assim, sem comer? Ela não comia do banquete da celebração da festa. Entende? Não é que ela ia para casa, eu não vou comer nada. Não vou comer nada. É como se ela fosse nessa celebração, e nessa celebração tinha banquete. E ela encostava no canto da parede e falava, não vou comer nada. Todo mundo está comendo, todo mundo está bebendo, todo mundo está comendo, todo mundo está bebendo. E ela não comia, porque como é que vai comer desse jeito? Está todo mundo debochando dela, todo mundo falando dela. Ela vai comer, ela perdeu a fome na festa, entendeu? Não é que ela foi para casa com fome e fez greve de fome, não é isso. Precisamos entender certinho para poder no final a gente não se perder.
A abstinência da Ana é relativa ao banquete sacrificial que era comido no templo. Por isso que ela não comia. É como se fosse numa festa, chateada e não colocasse a mão em nada. Não colocasse a boca em nada. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse. Eucana ia lá perto dela durante a celebração e dizia para ela: Ana, por que você está chorando? É todo ano. E por que você não come? A festa está aí, um monte de coisa boa para a gente comer aqui. Por que você não come? E por que está mal o teu coração? Pergunta. Não precisava nem fazer essa pergunta, né? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ih, rapaz, tem homem que fala isso, né? Essa é a pergunta comum de hoje. Do homem que tem uma mulher que está triste com alguma coisa, que ela não pode falar para ele o que é, porque ele não entende. Aí ele fala: mas você tem tudo. Não é assim? Te dou tudo, olha, a geladeira está cheia. Você não está entendendo, bobinho, não é isso que eu estou falando. Você tem tudo, você tem carro, você tem casa, eu te dou tudo. Por que você está triste? Duvido. Tem muita mulher aqui que ouviu isso já. E ele não precisava nem fazer essa pergunta. E ele se posiciona como um cara que está fazendo tudo. Ele deve estar tentando fazer muita coisa, mas não está conseguindo. Ele deve estar tentando fazer de tudo aqui para agradar ela, para preencher esse vazio, essa tristeza dela. Por isso que ele diz: eu não sou melhor do que 10 filhos, eu estou tentando fazer o máximo de mim, para você não estar bom ainda. Porque o negócio dele é tentar compensar o que ela não tinha. A ideia dele, ela não tem filhos, ele tenta ser melhor que 10 filhos. Nenhum homem substitui um filho. Não adianta. Tem coisa que a gente tem que fazer mesmo. Não adianta você falar assim: eu vou te dar um carro para você ficar quieto. Não adianta. Tem vazio que é específico. Versículo de número 9 agora. Então Ana se levantou. Está triste, né? Depois que comeram e beberam em Siló. Quem comeu e bebeu, gente? Todo mundo, menos ela. E Eli, o sacerdote, que está lá encostado no canto da parede, não é parede, que é tabernáculo aqui, porque não tem templo ainda, o templo vai ser construído depois, lembra? O Salomão, isso é um tabernáculo, é uma cabana. Eles estão dentro de uma cabana, que é o tabernáculo, né, porque tem pátio, certo? Lá dentro só entra sacerdote e sumo sacerdote, mas a maioria das pessoas estão ali do lado de fora, tem uma celebração. Então não é templo, apesar de que o texto vai falar templo. Não dá para a gente dizer que é templo, porque nessa época não tinha templo físico. Sigamos. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Está falando do templo, mas é como se fosse uma estaca do tabernáculo. Entendido? Está lá o Eli, sentado na sua cadeira de honra, tipo assim, já estou aposentando, né? Mas está vigiando tudo. Está vigiando tudo. Ele se assentava nos dias de solenidade, dias de festa religiosa ou festa política. Ele sentava numa cadeira de honra, ficava lá observando a festa. Ele percebeu que ela estava meio triste, né? Estava ele sentado lá. Versículo 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Ela levantou para orar. Está lá orando e chorou abundantemente. E ela, nesse choro dela, faz um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ela foi específica, né? Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você vê que a questão do preconceito com a mulher, ele é tão forte no Oriente que o homem quer ter, a mulher quer ter um filho homem. Será que uma mulher não pode cumprir propósito? Entende a visão deles? Que é um filho homem, não podia ser uma mulher. Mulher às vezes faz coisas melhores que homem. Mas você viu o preconceito como que era? Que era um filho homem. Aí Deus só está olhando, né? Mas tudo bem. Mas Deus respeitava a cultura também da época. Ela apela para Deus por causa do desejo que ela tinha de ter um filho. O problema da Ana não é
a criança, mas o propósito dela é conceber. Entende? A ideia da Ana não é, quero ter, não é que eu quero ter um monte de filho, não é isso o problema dela. O negócio dela, ela quer poder gerar. Ela quer ser uma mulher normal. Por isso que ela, com base nesse desejo de ter um filho, ela vai fazer tipo um voto, ou ela vai fazer uma promessa, não tem promessa? Que a mulher fala assim, se meu filho fica bom, faça uma promessa. Eu vou cuidar dele assim, não vai fazer. Tem muita gente que está cumprindo promessa até hoje. Tem mães que não cortam o cabelo dos filhos por causa de promessa, não tem isso? Às vezes usam um tipo de roupa, tem um monte de coisa. São pactos que as pessoas fazem, né? Deve funcionar, porque o pessoal faz, né? Tem gente que fala, nunca mais vou comer isso se Deus me abençoar. É um voto que funciona. Não acho legal negociar com Deus, mas parece que Deus aceita algumas coisas assim. Então, por causa do desejo que ela tinha, ela vai apelar, como se fosse fazer um pacto com Deus, ou fazer uma promessa, né? O texto vai indicar que a Ana conhecia o voto do nazireado. Ela conhece. E que esse voto possui um significado forte de entrega. A criança que fosse nazireu, ela tinha que se dedicar totalmente a Deus. Não tinha jeito. Então, ela sabia o que ela estava fazendo. O voto aqui era duplo, porque a consagração da criança vai ser vitalícia, vai ser para o resto da vida. E nem todo nazireu tinha que servir como nazireu pelo resto da vida, vocês já estudaram isso. Só em alguns casos, como Samuel, Sansão, né, que eram nazireus pelo resto da vida, só que os nazireus, eles podiam cumprir por um tempo. Mas aqui ela decide colocar a criança aos pés de Deus pelo resto da vida, a serviço de Deus, junto com esse voto, né? No versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, o Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele vai julgar ela achando que ela está bêbada. Por que ele fez isso? O que vocês acham? Porque não era costume, naquela época, orar em silêncio. Entende? Não era costume orar em silêncio. Você orava mesmo. Cultura. Não é princípio bíblico, tá? E como ela está falando de coisas muito íntimas dela, ela resolve aplicar um tipo de oração diferente, sem falar. Nós somos assim, a gente tem tanto tempo que a gente não pode falar alto. Mas antes eles oravam em voz alta, normal. Então, quando ele vê a mulher, o velhote está sentado, olhou ela assim, orando. Ela está... Deve ter bebido, né? Não é normal. Não é normal. Por que ele acha que ela está bêbada? Porque era costume também as pessoas se embriagar durante a cerimônia. Era comum. As pessoas começaram a festejar, na Santa Ceia mesmo, quando tinha Santa Ceia, os seguidores de Jesus, quando celebrava, eles enchiam a cara. Paulo contesta isso e fala, vocês têm que parar de só para comer e beber, Santa Ceia, que era comida mesmo, né? Aquele monte de comida vinha e o pessoal comia, bebia. E Paulo falou, vocês têm que parar de usar a Santa Ceia para fazer esse tipo de coisa. E aqui na celebração, a festa sagrada, também tem a bebida e tem a comida, e ele percebe que, como ele está acostumado a ver gente que fica chapado, na hora, ele fala assim, deve estar chapado também. Deve estar chapado também. E ele a tem como embriagada. Entende isso? Esse julgamento do Eli aqui já mostra aqui uma deficiência, né, no caráter dele, de julgar sem saber o que é. Né? E olha que ele é um sumo sacerdote. Versículo 14. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Ele diz, para de beber. Para de beber. Você não está dando conta, para de beber, mulher. E ela, no versículo 15, porém Ana respondeu, apesar de ter sido insultada, né? Ela disse com a maior educação, não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. O espírito minúsculo, tá? Que ela está falando da alma dela.
nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Certo? Nem todo vinho tinha álcool nessa época. Por isso que fala bebida forte, como o vinho era fermentado. Você tinha o suco de uva, de acordo com a fermentação. Por isso que a Bíblia fala, não podia beber bebida forte, os nazireus, porque o vinho não podia chegar numa fermentação muito alta. Mantinha só na condição de suco. Entende o que eu estou falando? Então o pessoal gosta de falar assim, que Jesus bebia, não sei o quê, não sei o quê. Né? E há indícios que Jesus também era nazireu. Não tem essa ênfase na Bíblia. O pessoal chamava ele de beberrão, que ele enchia a cara. Não era nada disso. Então tem que saber separar essas coisas. Ok? Ele falou, para de beber, porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela disse, eu estou apenas orando. Mas falou com educação. Mas sofreu uma injúria do sumo sacerdote. E ela responde com reverência. Versículo 16. Ele disse, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Filho de Belial é filho do diabo. Aí você vai entender. Quer dizer, então, que a pessoa que bebe e fica embriagada é filho do diabo? Então nós temos que entender que o texto não está dizendo isso. Não é isso que o texto está dizendo. A gente vai saber agora. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então, algumas versões vão tratar isso de forma errada, né? Na verdade, estão usando o nome próprio, filho de Belial, quando na verdade é mulher sem valor. O original está escrito é isso. Está vendo como é que é a tradução? Ela é covarde? Vai. Então, Bíblia não é para gente preguiçosa. Crente não pode ser preguiçoso. É por isso que daqui que saem as manipulações. Controle, o cara interpreta errado, fala um monte de coisa. Então ela está dizendo, não tenhas, pois, a tua serva como uma mulher sem valor. Ela disse, eu estou apenas orando. Entendido? Versículo 17, então respondeu Eli. Aí o Eli entendeu. E ele é o sumo sacerdote, embora ele não está muito no seu ofício, mas ele tem autoridade. Muita autoridade. Ele é o sumo, né? Então, respondeu Eli, vá em paz. O Eli não estava muito bem, tá? Os filhos já estavam aprontando, aquela coisa toda, ele fazia vista grossa, né? Aquele sumo sacerdote meio relaxado. Mas tem autoridade. É uma coisa doida isso aqui, né? Ele disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Ele não fez uma previsão do que ia acontecer, mas ele expressou para Deus o desejo espiritual que acabou se cumprindo. Ele disse assim, Deus te abençoe. Isso que ele fez. Deus te abençoe nisso que você quer. Versículo 18, e disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só como que ela mudou a situação através de uma atitude. Ela pegou a palavra do sumo sacerdote, ela simplesmente foi fortalecida e confortada com a palavra dele, isso é importante, né? Que disse para ela, Deus te abençoe, a sua oração vai ser ouvida. Ela pegou aquilo, por causa disso ela toma posse da palavra, Deus não está nem nessa ainda, ela tomou posse da palavra do líder, por causa da palavra da liderança, o que ela fez? Ela decidiu agir em fé, comendo e mudando o seu semblante. Então, automaticamente dentro da igreja, o que ela fez? Dentro do culto lá, ela falou, me dá aqui agora que eu quero comer, sobrou coxinha aí, eu quero. Entendeu? Aquela mulher que estava escorada no canto, de repente começou a comer. Correndo para todo mundo. Todo mundo. Só uai, gente. Percebe como que o emocional facilita o espiritual? Aí que está o negócio, né? É igual quando você fica assim, é que eu vou ficar doente, é que eu não consigo. Aí que você fica ruim mesmo. Agora, quando você toma posse dessa realidade da palavra, é por isso que a gente fica incentivando, gente, toma posse da palavra, por favor. Isso vai impactar seu emocional, vai impactar a sua alma. Porque a alma é ponte entre a nossa vida e o espírito. Por isso você precisa estar bem de alma.
para que haja conexão espiritual com você. Aí, você viu que o texto diz que ela mudou, comeu e mudou o semblante. Ela fez isso, não foi Deus que fez isso. Ela resolveu desfazer aquela cara de troncha dela, de choro, e falou: sabe uma coisa, eu vou comer. É isso que é tomar posse das coisas. Tão importante isso, né? Versículo 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Chegaram em casa, em Ramá, os dois, e Elcana conheceu a Ana. Preciso traduzir? Como é que foi essa relação? Com certeza melhor que as outras. A Ana falou assim, hoje... Se a mulher estiver feliz, vai ser melhor que as outras. Ela disse assim, Elcana, hoje... Nós vamos... Mas foi, mas você estava todo desanimado. Olha o emocional, que coisa doida, né? Como é que muda? E ela falou assim, não, mas nós vamos pular nessa cama igual pular numa piscina, assim. Então, a mentalidade do ato sexual foi diferente. Fica a dica. É outra cabeça. Estou apoiado nas promessas de Deus. E a pessoa fala assim, agora vai ser diferente. Ou seja, você não vai com pessimismo, você vai com otimismo fazer as coisas, como se fosse trabalhar. Você vai lá para a loja, falando assim, vou tomar posse do que foi falado no culto, e você entra assim, cria aquela atmosfera, vai dar tudo certo hoje, que eu vou vender bastante. É assim que funciona. Aí, gente, está na Bíblia isso aqui. Está na Bíblia, não tem... Deus vai trabalhar em cima da mentalidade que ela decidiu ter. Isso é importante. Ela teve relação sexual, que diz que Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, Deus a fez conceber, por causa disso. Mas quem construiu o caminho do milagre? Ela. Está claro isso aí, né? A relação foi realizada a partir de uma nova mentalidade. Você vai fazer, você tem que fazer a partir de uma nova mentalidade. É assim que Deus trabalha. Uma nova mentalidade abre todas as portas. Versículo 20. Sucedeu que, passado algum tempo, você já sabe, né? 9 meses. Dentro do natural. Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. O Senhor me deu. O Senhor me ouviu. É o significado do nome dele. Samuel significa ouvido por Deus. Ana dá ao filho um nome que é um memorial. Que vai ser um memorial pelo resto da vida, como resposta da oração que ela teve. Então, às vezes, a gente pensa que a ideia da Ana é ter filho, mas a ideia da Ana é conceber. É diferente. Você viu como é que a cabeça da mulher é diferente? Eu não é que eu quero ter um carro, eu só quero que você me respeite. É diferente, né, a coisa. Não é que eu quero ser protagonista, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. É diferente, né? Percebeu? Homens. A ideia ou o desejo dela não é o filho, tanto é que ela entregou. Ela só quer gerar. Versículo 21. Subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Isso significa que o mesmo voto foi feito por ele também. Ele estava junto no voto. Os dois concordaram em entregar o filho. Ela jamais faria isso, essa entrega de um filho perpetuamente para Deus no templo, se não tivesse acordo com o marido. Quem pensou que pode tomar decisão sem o cônjuge, aqui o texto está dizendo para você que você não pode. No versículo 22, a Ana, porém, no dia de levar e cumprir o voto, levar o menino, ele se animou todo, vamos levar o menino agora, né? Chegou o dia da festa, porém a Ana não subiu. Ela falou, eu não vou não.
Mas ela disse para o marido o seguinte: quando o menino for desmamado, não está mamando, né? Então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Prática comum no Oriente era amamentar a criança até os 3 anos. Até 3 anos, para ficar forte. Bom isso, né? A gente sabe das vantagens do leite materno, hoje, né? Imagina naquela época, né? Até os 3 anos. Quando a criança desmamava, essa era uma ocasião de festa. Lembra do Isaac? Porque ele estava emancipando a criança, ela estava desconectando da mãe para uma emancipação, para o mundo terreno. Então, para o oriental, isso é muito importante. Vamos fazer uma festa porque está desmamando. No contexto espiritual, a mesma coisa. Quando a gente fica só bebendo leite, que a gente só come coisa assim, leitinho, né? E a gente começa a poder comer comida sólida, também é uma transição na vida espiritual. Por isso que Paulo falou: vocês se alimentam só de leite. Vocês não podem ter alimento sólido. Ele falava para a igreja de Corinto isso direto. Vocês estão se alimentando de leite. Só leitinho, vocês têm que crescer. Vocês cresceram, mas só toma leite. Não consegue comer um feijão, né? Uma rabada, aquela coisa assim, né? Forte, né? Feijão tropeiro, vocês não conseguem. Está dizendo: eu não posso falar de coisas maiores para vocês, vocês são meninos. E ele disse: embora vocês sejam herdeiros de tudo, enquanto vocês forem meninos, vocês não vão passar de escravos. Ele fala: vocês têm que aprender a se alimentar de alimento forte, porque época de beber leite é um período pequeno, não é o resto da vida. E tem gente que bebe leite até hoje. Você fala uma coisa que a pessoa não entendi, não. Eu lembro que eu falei uma vez na igreja, eu nunca vou esquecer disso. Eu falei assim: pessoal, vocês têm que vir na igreja, não por causa de homens, mas por causa de Deus. Certo? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Passou um tempo, tinha uma irmã com a cara feia na igreja, me chamou: pastor, eu queria te pedir perdão. Falei: por quê? Eu guardei raiva do senhor naquele dia, porque o senhor falou que que a gente vem na igreja por causa de um homem. Eu tenho marido, pastor. Eu falei: que isso, cara? Você entendeu? A mentalidade já está sugestionada para isso. Então é assim que são as pessoas dentro de igreja. Muita gente na igreja não entende nada. Você está falando ali: não, o pastor falou isso aí. Pega só um pedacinho, dorme o culto todo, depois pega um pedacinho. É leite. Não pode dar nada. Aí fica o pastor: você trabalhar só com leite é bom, que não dá trabalho. Eu pego o leite, solto e vou para a praia. É fácil mexer com leite. Agora vai preparar aí leite, você pega e está pronto. Agora vai preparar uma feijoada, vai preparar aí, né, uma coisa bem consistente, né? Uma comida bacana, é difícil. Então, quando um povo gosta só de leite, faz o pastor ficar preguiçoso. Agora, você tem um povo que gosta de comer comida boa e vai ter que trabalhar, irmão. Uma mulher para a cozinha para preparar comida boa para um almoço de domingo, vai trabalhar bastante, né? Então, o que faz o pastor trabalhar é o nível de vocês, o nível do que vocês têm fome. Vocês não têm fome? Eu falo blá, 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 está tudo certo. Deus abençoe a todos, vamos para casa. Então, quem estraga pastor é a igreja. Igreja, estraga pastor. Fica assim: vamos fazer o culto só do glória a Deus hoje, pastor. O irmão fala assim: nossa, o culto foi uma bênção. O que o pastor falou? Glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, e glórias a Deus. Entrega o microfone. Tá bom, deu testemunho. Mas o que você falou? Só falou isso. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Você falou, gritou. Não tem problema gritar. Contanto que você tenha texto. Porque grito não resolve o problema nosso, não. A minha vida não resolve nada ficar contando minhas histórias aqui. Que eu fui em tal lugar, que eu comprei isso, eu estava no shopping, tal lugar. Isso não muda nada na vida das pessoas. Isso só é para encher a paciência da gente. Você pode até citar alguma coisa para substanciar melhor o que você está falando. Agora, ficar contando história. Porque eu tinha um carro, não sei o quê, um Fusca 66. Aí você tem 30 minutos falando daquele trem. A pessoa: nosso culto foi fantástico. Falou: o que ele falou? Falou do Fusca dele, que ele tinha quando ele era novo. Mas não abriu o texto? Ele falou assim: não abriu o texto, não. Eu falei: nossa, mas como é que o culto foi bom? Foi uma benção.
É esse tipo de povo que tem. Aí o outro coitado chega e abre a Bíblia. Se ele ler um texto bíblico lá, o Senhor meu pastor não me faltará, está melhor do que ficar contando a história do Fusca. É muito melhor. Você tem um senhorzinho de 70 anos que abre uma Bíblia e lê lá o Salmo 23 para a gente e fala, olha, esse aqui é o texto, tá, estou indo embora. É assim que era feito. Na época de Jesus, o cara lia texto. Entende? Então o povo gosta de leite mesmo. Infelizmente. Né? Infelizmente. Vamos seguir. Estamos terminando. O desmame era uma ocasião de festividade. Versículo 23. Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecia aos teus olhos. Fica tranquilo. Vamos fazer o menino, esperar o menino desmamar. Até que deu o desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, deu leite a seu filho, até que o desmamou. Ela esperou dentro do prazo do desmame, que é teoricamente 3 anos, tá? A gente sabe que a criança pode desmamar antes, ou tem criança que mama até mais, né? Já vi criança andando, mamando no peito da mãe. Eu tinha um sobrinho que ele andava assim em pé, mamando. Já viu isso? Vocês nunca viram, não? Falei, que isso, gente? Moleque em pé assim, ó, com a mão na cintura, mamando. Você está doido? Mas por um lado é bom, né? Por um lado é bom. É sério isso aí, não é brinquedo não. Versículo 24. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, agora está pronto para poder entregar para o Senhor. E ela agora junta todas as suas ofertas de ação de graça, que ela pode fazer isso. E agora ela vai de peito aberto para dentro do templo, né? E ela não tinha filhos, mas aquilo que Deus deu para ela foi muito significativo, né? Tomou consigo 3 bezerros e um efá de farinha e um odre de vinho, levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. É pequenininho, nessa faixa. Ela apresentou a criança na data de uma das 3 festas sagradas, onde ela deveria apresentar a criança. Por isso que está justificando aqui as ofertas pacíficas, que são ofertas de gratidão. Versículo 25, degolaram um bezerro, trouxeram o menino a Eli, ele é o sumo sacerdote. Essa era uma forma sacrificial de dedicar o menino ao Senhor. Por isso que o animal está sendo sacrificado, porque ela vai entregar o menino no templo. Versículo 26, disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Está falando com Eli, tá? Por isso que ela diz, viva a tua alma, que é um juramento comumente usado nesse tempo. Viva a tua alma, né? É uma forma de jurar, dizer assim, eu estou te confirmando isso, eu estou te prometendo, né? Eu sou aquela mulher que estava com a alma amargurada aqui, está contando um testemunho, né? Versículo 27, ela diz, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. E aqui a gente vê 3 coisas que movem a alma da Ana de forma profunda e alegre. A lembrança do momento que ela esteve ali apelando, né, a Deus por esse filho, ela está lembrando. A contemplação da resposta à sua oração, que ela viu que Deus respondeu. E a determinação de entregar o filho a Deus, que era a sua resposta de oração. No versículo 28, por isso também o Senhor, eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Aqui Ana cumpre o seu voto de entregar seu filho Samuel ao serviço de Deus pelo resto da vida dele. Um homem extremamente especial, o profeta Samuel, que vai representar essa divisão dos 2 mundos, entre o mundo de Saul, o mundo de Davi. Ele vai ser uma ponte entre os 2. Ele vai representar o homem de hoje, o Davi, o homem de amanhã, o Saul, o homem de antes. É muito interessante a história. Tá bom? Nós encerramos aqui o capítulo 1 de 1 Samuel. Amém? Oremos. Deus Santo, temível, nós te glorificamos, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, diante da tua palavra. O Senhor nos leva para casa, guardados, abençoados pelo teu poder. Que tenhamos um dia preparatório, porque afinal hoje nós temos a Santa Ceia, que é a celebração da nossa união com o Senhor.
também iremos receber novos membros. Por isso, nós queremos consagrar tudo a Ti e pedimos que seja um culto muito abençoado na Tua presença. Nós te agradecemos. Amém e amém. Ok.